Eu queria fazer um rebate aqui com a fala da Mariana, antes da... Quem que vai... Como é que é o nome da senhora mesmo? Você vai guardar. Eu vou... Géria, Antes da Géria falar, só para não perder o bonde da história, a Mariana tocou em pontos aqui importantíssimos e estruturais e cruciais e basilares, né? E complexo. Então, assim, a pergunta básica que ela fez é: como é que nós vamos fazer com que tudo que a gente falou aqui vire realidade? Né? Então, o primeiro grande problema é que toda a complexidade de não ter acontecido uma política de arborização efetiva até hoje é devido ao modelo político que nós temos, tanto de Brasil quanto de Campinas. Qual que é o modelo político? É o loteamento de cargos e secretarias que existe na administração pública, que faz com que cada secretaria funcione de forma independente e umas não se conversem com as outras. Então, nós temos ali a Secretaria de Serviços Públicos, que é que cuida da arborização urbana, que não conversa com a Secretaria do Verde, que cuida do plano macro, das APAs e da arborização que não é viária. E aí, nós estamos aqui basicamente falando da questão da arborização urbana, que é o viário, mas que também temos que pensar na arborização como um todo, porque estamos falando de mudanças climáticas e uma coisa não tem como separar da outra. Aí vem a discussão dos técnicos, tá? Seria o ideal que a arborização urbana estivesse dentro da Secretaria do Verde, não, Secretaria Aí começa uma outra discussão, que é política, e que a gente sabe que hoje é impossível de acontecer essa mudança ideal, porque esse modelo político empodera uma secretaria para fazer uma coisa, fazer outra, e não vai ter acordo para uma ceder espaço para outra, porque existe uma briga política, uma briga de poder dentro da administração, não só nessas duas secretarias, como em qualquer outra que exista aqui, né? E a gente sabe que secretarias são criadas e, eu ia falar extintas, não, elas são criadas a mais, né? A cada dia que passa para trazer novos partidos para a base do governo. Basicamente é isso. Então, diante dessa realidade política, nós aqui técnicos, né, a comissão nasceu para apoiar a pauta técnica, né? Como que ela sobrevive dentro desse ambiente? Eu só vejo uma alternativa. Se a gente for esperar do poder público, essa mudança ela não vai acontecer. Né? Então, a gente precisa ter, enquanto sociedade civil, instrumentos para fazer com que um dia isso aconteça. Então, hoje, já temos aqui o Condema, que faz um trabalho maravilhoso, que não é escutado, que não é levado em conta para fazer parte dessa política. Temos as ONGs, como o Resgate Cambuí, que faz um trabalho fantástico, e outras entidades. Temos a Embrapa, por exemplo. Por que não existe um maior diálogo e convênio entre essas empresas públicas, como a Embrapa, o Instituto Agronômico, outras aí, as universidades, né? Que tem esse olhar técnico. Por que a prefeitura não absorve todo esse conhecimento? Porque não interessa. Né? Eles querem fazer o trivial, o dia a dia, fazer a conta. Claro que a gente tem que entender o lado deles também, que é um tremendo desafio, uma tremenda responsabilidade. Né? Teve 2 mortes aqui esse ano, então o poder público responde diretamente por isso. Mas responde porque a máquina não está funcionando como devia funcionar. É culpa desse governo ou do outro. Não vamos entrar nesse mérito, né? O problema é estrutural, é histórico, é desde sempre. E como é que a gente vai mudar isso? Bom, eu sou um cara que tenho lutado para a gente criar um conselho de desenvolvimento econômico na cidade, mas que não vai falar só de economia, porque economia ela sustenta tudo. A Mariana acabou de falar, a gente precisa de um orçamento para lidar com a arborização. Então, sem orçamento, nós vamos falar para o vento. Então, tudo é economia. Sem economia, não funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona a arborização, não funciona nada. E o desenvolvimento econômico ele tem que abarcar todas as secretarias, todas as pastas, né? Incluindo o meio ambiente. E como é que vai partir isso da sociedade civil organizada? Então, hoje você tem o setor imobiliário, você tem o setor disso, daquilo, cada um tratando do seu assunto específico no varejo. E nós não estamos tratando, unindo todos os setores com suas demandas específicas para conversar no atacado, ou seja, a cidade de Campinas precisa ganhar como um todo e nós não vamos ganhar de forma direta, vamos ganhar de forma indireta. É mais ou menos parecido com a discussão da reforma tributária, não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas tem aqueles que defendem que, por exemplo, não tem que mexer no ISS da cidade porque o dinheiro está caindo na conta ali bonitinho. Agora, com a mudança da reforma, ela vai vir de outra forma, uma forma mais complexa, mas que vai trazer outros benefícios a nível macro. E de forma indireta, isso vai reverter para o município. Mas o poder público, ele quer saber do problema dele hoje. Não, está caindo aqui na minha continha, eu não preciso de dor de cabeça. O outro agora vai mudar todo o sistema, eu não sei se vai funcionar ou não. É a mesma coisa. Para a gente criar uma estrutura dessa de desenvolvimento econômico, pensando na cidade e unindo todos os setores da sociedade civil, a gente vai ter que precisar abrir mão do ego, abrir mão de olhar só para o próprio umbigo, pensar de forma sistêmica, integrada, a cidade, com toda a sua complexidade, e dentro dessa estrutura, desse conselho, dessa agência de desenvolvimento que seja, a gente tem que ter as câmaras técnicas para discutir cada setor. Vai ter a Câmara Técnica de Arborização. Então, esse debate que nós fizemos aqui durante 6 meses, ela tem que acontecer de forma permanente, para sempre. Então, essa estrutura precisa existir para sempre. E a partir do momento que a gente ganha... Isso já acontece, tá? Em Maringá,
Nós temos aqui um exemplo fantástico que funciona. Teve aqui o Congresso de Arborização e Maringá é referência no Brasil inteiro em relação a esse e outros aspectos. Por quê? Porque ela já criou essa estrutura que chama CODEM lá. E também tem o IPPlan, que é o Instituto de Planejamento da Cidade. Então, quando a gente fala de planejamento urbanístico, não está dissociado da arborização, não está dissociado da saúde, nem da educação, nem de outras. Está tudo junto, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, está o plano diretor, está o desenvolvimento urbano, o plano estratégico, tem tudo unido, não tem como separar. Então, essa estrutura a gente precisa criar. Maringá já criou, outras cidades já criaram. Curitiba já tem isso há 60 anos, por isso é referência mundial. Porque Curitiba é um exemplo fantástico, principalmente em termos de arborização, mobilidade urbana, toda a complexidade que tem. Porque tinha um cara lá que ficou 3 vezes prefeito, 2 vezes governador, teve continuidade de trabalho e trabalho técnico, né? Não teve mudança de prefeito que nem muda de roupa, e cada hora é um governo diferente, cada hora é uma secretaria diferente, passa a pauta-arborização para uma secretaria, fica para outra. Então, nós precisamos de política de longo prazo, pensando em todos, e aí vai ter que ter o diálogo da sociedade civil. Então, a culpa desse modelo político que nós temos hoje é culpa da sociedade civil também, que não se engajou, que não teve competência para se unir e que fica esperando do Estado a solução para tudo e vir de mão beijada para a gente as soluções. Então, nós todos aqui somos um exemplo e estamos de parabéns, porque são pessoas que estão tentando criar grupos, ONGs, organizações, conselhos, etc., e estamos vendo a dificuldade de entrar dentro do poder público e participar. Então, nós somos um embrião, nós somos uma semente que, se isso se multiplicar, e a resiliência é a principal virtude nossa, ao longo dos tempos a gente vai passando esse legado e uma hora vai acontecer. Essa discussão já está acontecendo para criar essa estrutura a nível de sociedade civil, mas existe um receio natural das pessoas abrirem mão das suas agendas específicas para amplificar e perder o controle que elas têm hoje. Então, tem que ter esse desprendimento, essa grandeza, tanto quanto cidadãos como entidades, conselhos de organizações, para um dia a gente ter uma agenda para Campinas de longo prazo, e isso vai ser inclusive para pautar a política pública, né? Nós temos um plano diretor assim meio de fachada, né? Somos obrigados a fazer a cada 10 anos um plano diretor, mas esse plano diretor não é seguido e também ninguém nem sabe o que é o plano diretor. Ele é feito meio de qualquer jeito, né? Então, quando a gente faz e a gente cria, a gente participa, a gente cria e aprova, ele vai fazer parte das nossas vidas e vai cobrar, inclusive a cada eleição, a cada 4 anos, o senhor candidato, você vai apoiar essa agenda que nós temos para 50 anos para Campinas, que foi discutida amplamente pela sociedade civil, e quais são os políticos, os governantes que vão apoiar essa agenda. Isso vai servir, e claro, eles vão ter que estar junto, né? O poder público jamais vai estar dissociado, é uma coisa só, então a gente vai ter que trabalhar em parceria. Hoje, nós estamos aqui, eles estão lá, a gente vai ficar eternamente reclamando, enquanto a gente não criar essa estrutura. Então, divaguei demais, mas essa é a minha visão holística e sistêmica para a gente resolver essa questão que é desde sempre. Paulo, quer falar alguma coisa antes da Gélia?